Olá, muito bem, seja muito bem-vindo à nossa aula, meu querido aluno, minha querida aluna. Estamos começando então mais uma disciplina no curso de ADS, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Essa é a aula de número 1 da disciplina de Programação para a Web 2. E eu sou o professor Anderson Macedo, você já me conhece dos outros semestres, vou estar acompanhando você aí, ministrando essas 8 aulas da disciplina de Programação para a Web 2. E já eu vou comentar um pouquinho para você sobre o conteúdo, né? Como é que vai desenrolar aí a nossa disciplina como um todo, tá? Então essa aula eu quero falar um pouquinho do que você vai ver em todas as teleaulas. Outra coisa muito importante também, vou falar sobre as ferramentas que serão necessárias para você conseguir acompanhar e para você conseguir fazer então os exercícios, fazer a replicação dos exercícios que nós vamos fazer aqui na parte prática. Quase todas as aulas, elas têm um pouco de conteúdo teórico, ok? Principalmente para explicar ali os conceitos, né? Qual é a tecnologia que nós vamos trabalhar naquela aula. Depois eu gosto de trabalhar com alguns exemplos práticos, tá? Vamos lá para o quadro então e vamos começar então falando sobre exatamente algumas tecnologias que nós vamos estar estudando aí na nossa disciplina, tá? E isso não quer dizer que nós só vamos estar falando dessas tecnologias nas teleaulas, porque ela está presente no livro didático da disciplina também. Então você pode acompanhar, está disponível para você no seu AVA, né, no seu ambiente virtual de aprendizagem, o livro dessa disciplina, que se chama, né, que tem o mesmo nome da disciplina, Programação para a Web 2. Lá você vai encontrar 4 unidades de ensino, com um pouco mais de teoria do que, as aulas presenciais aqui, é claro, tá? Com algumas referências, links, algumas questões de reflexão e um pouco do que nós vamos estudar nas teleaulas também, ok? Bom, o objetivo aqui da nossa aula e também falando da nossa disciplina, já quero deixar claro para você que esse slide aqui eu vou comentar um pouquinho no início de cada aula, tá? Você vai ver que sempre eu vou frisar que nós estamos trabalhando com essas 5 tecnologias que estão aqui: PHP, HTML5, CSS, MySQL e JavaScript, tá? Então, durante o decorrer das 8 aulas, nós iremos trabalhar com exemplos práticos, vamos construir aí aplicações web que unam essas 5 tecnologias. Na primeira aula, que é a aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre HTML5, ok? E também temos um exemplinho prático aí para você já ver como é que funciona a configuração das ferramentas, tá? Tanto do Champ, que vai ter dentro dele o Apache, que é o nosso servidor web, porque nós necessitamos de um servidor web nessa disciplina. Também eu quero apresentar um pouquinho para você do PHP MyAdmin, que não está aqui, tá? Mas ele é relativo aí, tá? Ele está dentro, seria um tópico aqui dentro do banco de dados, que é o MySQL. Aí na segunda aula nós vamos trabalhar com CSS, ok? Segunda aula então, sexta-feira que vem, feriado da Páscoa, né? Então você não vai no polo presencialmente aí para você acompanhar essa teleaula. Essa teleaula vai estar disponível no seu ambiente para você assistir depois. Terceira aula, nós vamos trabalhar com PHP, tá? E na quarta, na quinta e na sexta aula, a intenção é trabalhar com um projeto que unam todas essas tecnologias. Nós vamos trabalhar com um e-commerce, ok? Na quarta, na quinta e na sexta aula. E na sétima aula, nós vamos trabalhar então com conexão com o MySQL, ok? Esse projeto também, é claro, né, ele vai estar conectado, vai fazer a parte de persistência de dados, né? Tranquilo. E aí a gente vai ter aí a experiência de trabalharmos com um projeto, né? Porque na faculdade é muito comum você ver algumas tecnologias isoladas e o professor dá aquele exemplinho comum, né? Fazer aquele crude, e não passa disso, tá? Então a proposta dessas aulas, por isso que a nossa disciplina em aulas presenciais era um pouco maior, são 8 aulas. Então por que não trabalhar com um projeto, né, que vai se assemelhar aí de um ambiente profissional que você vai encontrar aí na sua carreira, tá? Salvo aí aqueles alunos que já trabalham em empresa, que já têm uma vida profissional ativa, tudo bem? Bom,
prosseguindo então, expliquei para vocês um pouquinho do que vai rolar na disciplina, nas aulas presenciais. Vamos começar com o assunto da aula de hoje então, que é o HTML5. Então vamos lá, Hypertext Markup Language, tá? Então o HTML5, ele não é uma linguagem de programação, ele é uma linguagem de marcação textual, ok? Simplesmente ele existe para fazer uma estruturação, ele vai estruturar uma página web, tá? Então você vai pegar um HTML seu e você vai estruturar. Eu costumo dizer que se assemelha ao Word, né? Quando você tem, por exemplo, um documento, né, um ponto doc, você pode colocar texto desconfigurado, né, sem uma formatação. O HTML5 ele vai dizer onde que vai se encontrar a imagem, com quantas colunas e linhas vai ser apresentado a tabela que tem no seu texto. Só que ao invés de você fazer isso aí no Word, né, que é um dos programas que você trabalha com arquivos .doc, você vai fazer isso daí dentro de um arquivo .html para ser rodado em um browser. Já vamos falar um pouquinho dos browsers, né, de alguns browsers existentes aí para você trabalhar com o web, para você ver o resultado do seu trabalho, da sua página web, tá? Então aqui complementando, né, ó, HTML trata-se então de um padrão para estruturação e organização, né? Então lembra até das aulas de lógica aqui, né, que é a lógica estruturação e organização do pensamento, né? Mas aqui não, aqui é do documento. Com conteúdos, ó, específicos para o nosso World Wide Web, que é o nosso www, ok? Com páginas HTML. O HTML5, então, o sucessor, né? Era o 4.0.1. Navegadores, ó, olha lá, como Opera, Internet Explorer, que agora, né, a nova versão do Windows já trouxe o Edge, o Firefox, Chrome ou, aqui ó, tá aqui, né, Microsoft Edge, já suportam HTML5. Eu gosto de um outro que não está aqui também, né, não sei se alguém conhece, é o Iron. Né, então ele é um navegador também. Tem um outro também que não está aqui, um pouco mais antigo, né, aí é o pessoal um pouco mais da velha guarda que vai lembrar dele, de repente, o Netscape. Certo? O Netscape também é um navegador aí que ele competia com o Explorer, né? Nessa mesma época aí. Agora, hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, a maioria aí usa ou então o Firefox ou o Chrome, né? Ou o Mozilla ou o Chrome. Mas nós temos outras opções, né? Tem o Opera, tem o Iron, esses que nós estamos vendo aí. Basicamente, pessoal, hoje em dia é muito difícil um browser não suportar HTML5. Tá? Mas algum tempo atrás, né, não eram todos os browsers que suportavam a tecnologia HTML5. Por isso que de repente você não conseguia colocar um efeito, né, que você fez na sua página no ar. Por quê? Porque ele tinha uma restrição dos browsers. Tá? Maiores informações aí, consultando então o W3C. Tá? Que é um consórcio internacional de organizações onde existem profissionais que trabalham, né, em busca de desenvolver padrões para o web. Tá aqui, né, o site, a referência aqui, a fonte para você consultar, www.w3c.br. Ok? Então, maiores informações você pode pesquisar lá que você vai encontrar. Todo tipo de padrão, a gente costuma dizer, né? Todo tipo de padrão que é criado, né, levam em consideração alguns fatores, ok? Por exemplo, nós temos lá, falando um pouquinho de banco de dados, nós temos o padrão que foi institucionalizado, que é o SQL. Tá? Então, a partir do momento que você constrói um padrão, isso ganha muita força. O que eu estou querendo dizer? A linguagem SQL ou as instruções em SQL, elas são utilizadas hoje em quase todas as linguagens de programação do mercado e em quase todos os bancos de dados, né, pelo menos os relacionais. Ok? Então não tem como você fugir dela, não, eu não vou trabalhar com SQL, por exemplo, eu vou utilizar um framework. Ok, você pode até utilizar um framework, mas você não sabe se esse framework por trás ele está utilizando do SQL também. Ok? E se você não for detentor desse framework, se você não for um dos criadores, né, um dos fundadores desse framework que você está usando, você nunca vai ter certeza se ele utiliza do SQL ou não. Tá ok?
Aí vamos começar a mostrar alguns padrões de código, olha só, de HTML5, tá? Então, o HTML5 ele tem esse doctype aqui em cima, né? É um dos indícios aí que você, na sua página web, você vai estar implementando, né? Algumas codificações no padrão HTML5. É um exemplo simples, certo? Não tem nada no head, ó. No título, o título está em branco. Isso aqui seria o quê? Isso aqui, ó, faz parte do que eu costumo chamar de esqueleto, né? Então, você vai programar em C, você tem lá o esqueleto, certo? De um algoritmo em C. Você vai programar, por exemplo, em Java, você também tem ali o esqueleto, certo? A estrutura mínima necessária para você começar a desenvolver o seu código. E aqui, então, está o do HTML. Isso daqui, depois eu vou apresentar uma das ferramentas de trabalho que nós vamos, que nós vamos exemplificar, né? Que nós vamos atuar em cima dela, que isso daqui você consegue fazer com um clique, ok? Você não precisa decorar esse amontoado de código. Então vamos lá, começar a preparar o ambiente, né? A nossa IDE. Integrated Development Environment, ou seja, o nosso ambiente de desenvolvimento integrado. O primeiro aplicativo, né, a primeira ferramenta que nós vamos utilizar aí é o Champ, tá? Pacote com os principais servidores de código aberto do mercado, incluindo FTP, o banco que ele vai trabalhar aqui, que nós vamos trabalhar pelo menos em aula, é o MySQL, mas ele também ele oferece suporte ao MariaDB. A ferramenta que nós vamos utilizar através do browser para trabalhar com o MySQL é o PHP-MyAdmin. Tá aqui. E o servidor é o Apache, certo? Que vai oferecer aí suporte às linguagens PHP e o Perl. Tudo bem? Então, esse cara aqui, por que nós utilizamos o Champ na disciplina? Porque ele é muito mais automatizado, ele é muito mais fácil para você configurar, você não tem muito trabalho com ele. Você vai baixar o Champ, tá? Ele consta naquela lista de software que nós mandamos para os polos todo início de semestre. Então tem lá o link, se precisar de um tutorial para instalação já consta lá, mas não precisa porque é muito simples. Você vai baixar ele, sistema de instalação mais comum que existe, né? NNNF, ou seja, Next, 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 Finish, instalou, pronto. Você vai abrir o painel de controle dele, que é essa imagem aqui, e você vai clicar em Start para o Apache e Start para o MySQL. Depois eu vou mostrar ele no Note, você vai ver que é simples de tudo. Então nós só precisamos disso. Então ele já transforma a sua máquina local em um servidor web, quer dizer, você já vai conseguir testar tudo o que você está fazendo enquanto desenvolvedor, ok? Da sua página HTML, do seu site, do que for. E também com acesso ao banco, tá? Depois eu vou dar umas dicas aqui sobre a porta do MySQL para vocês. Beleza? Então, esse cara aqui é o primeiro que nós temos que ter instalado na máquina, que é o nosso Champ. Mais um exemplinho aí de um código básico em HTML5, tá? Então, frisando aqui, ó, o doctype tá aqui em cima, né? Você pode até não estar enxergando muito bem agora, mas fica tranquilo que quando a gente for para o Note, eu vou dar um zoom lá, você vai conseguir enxergar o que nós estamos fazendo. Alguns alunos falam que o fundo preto é melhor, que o fundo preto é pior, tá? Então a gente vai manter do jeito que está aí, certo? Eu acho que vai dar para você acompanhar bem. Fique tranquilo quanto a isso daí. Ali embaixo, né, tem um exemplinho no H1, tá escrito, né, aula, tecnologia HTML5, o TF8, isso aí a gente discute quando a gente for para a parte prática aqui. Na execução, olha só, resultado do seu código. O que vai acontecer então? Como nós vamos transformar o nosso dispositivo em um servidor web, você vai utilizar o localhost para isso. Então aqui você coloca, aqui no endereço do seu browser, você vai colocar 127.0.0.1 ou escrever localhost mesmo que ele já vai identificar que é a própria máquina, certo? Que é o IP da própria máquina. No caso aqui eu estou usando um diretório e nesse diretório, como não tem mais nada escrito na frente, nesse diretório eu tenho um arquivo index, tá? Ou .html ou .php. Pelo exemplo do slide aqui, ele está falando index.php. Então, todo diretório que você tiver o index, você não precisa escrever ele aqui na linha de endereço. Você só coloca até onde o diretório está, dá um enter, ele já vai encontrar o arquivo index e vai rodar ele para você.
nesse arquivo, né? Só está escrito aqui a aula de PHP dentro de uma tag H1, por isso que ele escreveu aí com essa fonte enorme, né? E aqui, só para frisar, ó, que tudo que você faz dentro do Champ, quando você baixar o Champ e instalar, ele vai criar uma pastinha no seu C raiz, né? Dependendo, lógico, da disponibilidade do seu PC, né? Se de repente você tem o D, você tem o E, você pode colocar onde você quiser, mas normalmente é o C. E aí dentro do C vai ter uma pastinha Champ. Dentro da pasta Champ vai ter o htdocs, ou seja, os seus documentos em HTML. Aqui dentro é o seu local de trabalho. Então, tudo que você colocar ali, ele vai encontrar onde? No 127.0.0.1. A partir daí, você vai criando diretórios. Por exemplo, eu vou criar ali aula 1, aula 2, aula 3. E tudo nós vamos buscar naquela pasta ali. Então, é só para você ter uma pequena ideia de como vai ficar isso aí no browser. No browser. Tá ok? Beleza, então falamos do Champ, agora vamos falar do Sublime. O Sublime é o editor de texto que eu utilizo aqui para a gente escrever o código. Tá? Então todo o código HTML, CSS, JS, que é o nosso JavaScript, PHP e até os comandos em MySQL, né, dentro, é lógico, aqui, né, da estrutura do PHP, a gente vai utilizar no Sublime. Então esse é o editor de texto escolhido para trabalhar nas aulas aí com a nossa disciplina. Ah, professor, mas eu uso o Notepad++, eu uso outro editor. Beleza, fiquem à vontade, tá? Só estou dizendo que esse daqui a gente vai utilizar nas aulas. Ele é bem fácil também, é gratuito, tá? Tá lá também o endereço aqui de onde você vai encontrar ele, ó. Tá pequenininho aqui, mas é www.sublimetext.com, tá? Você vai baixar esse cara aí, leve, tá? Fácil de baixar, né? Rápido para você baixar, fácil instalação também e não tem erro. E depois eu vou mostrar na parte prática como é que vai ficar essa estrutura de árvores aqui, certo? Então você não se perde nele. E ele tem alguns recursos muito bacana, como se fosse uma ferramenta de programação, tá? Então ele tem recursos como você baixar plugin, ele tem recursos como o autocompletar, tá? Então ele não é um simples editor de texto. Isso aí dá muita polêmica, né? Tem gente que não dá muito crédito pro Sublime. É que nem você falar na linguagem PHP. Tem gente que é preconceituoso, né, com essa linguagem aqui, né? Então tem vários amigos, né, vários colegas que são da área, né, que criticam, etc. Mas aí a gente vai entrar em méritos também. Ah, você prefere o quê? Java, C Sharp? Então, assim, não vamos entrar nesses méritos do que é melhor, do que é pior. Para mim, todas as tecnologias, todas as linguagens, elas têm o seu mérito, tá? E nunca se sabe quando você vai ter que trabalhar com uma delas. Por exemplo, quando eu me formei já faz um tempinho já, eu me graduei em 2001. A partir de 2003, 2004 aí, depois que eu tinha feito uma pós, eu comecei a trabalhar na área. Na época, o que estava se ensinando nas universidades? Java, tá? E um pouquinho de Delphi. Sabe com que eu fui ter que trabalhar? Com linguagem Clipper, com o banco DBase 3 Plus, que era coisa muito mais antiga, DOS ainda, ok? Então eu tive que me virar para aprender. Então, na minha opinião, quanto mais linguagens você vê, quanto mais tecnologia for abordada em qualquer curso que você for fazer, não estou falando só do nosso curso não, em qualquer curso, né, você vai estar ganhando, tá? Ok, pessoal? Podemos prosseguir então? Essa daqui, ó, é somente a cara do PHP MyAdmin, tá? Isso daqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês na aula 2, ok? Na aula 2 eu só vou mostrar também, né? Porque não vai dar tempo de fazer muita coisa com ele. Mas fique tranquilo, porque na aula 4, né? Não, na aula 5, 6 e 7, que eu falei que a gente vai trabalhar com o projeto, a gente vai trabalhar bastante com essa ferramenta. Porque daí você tem que ficar entrando nele, né? Você vai na página web, faz uma inclusão. Aí você tem que vir aqui para ver se o produto foi incluído e assim por diante. Quem trabalha com linguagem de programação tem que trabalhar com um banco, né? Para você, porque não tem como, né? É um casamento aí. Então, se você falar assim, não, só quero mexer com programação e não mexer com banco, não vejo muita lógica nisso, porque você tem que conhecer de banco, né? Pelo menos o mínimo aí para você poder programar, poder desenvolver. E aqui então, vamos chegar no nosso primeiro exemplo prático aí, tá?
onde eu vou demonstrar aí a configuração das ferramentas que nós estamos utilizando, ok? E aí dar algumas dicas ali de configuração para vocês, certo? Então, vamos lá, pode mostrar o Note e a partir de agora você vai acompanhando comigo aqui, tá? O que eu estou fazendo no Note, já a gente vai para outra parte da aula, ok? Bom, tô com o Windows 10 aqui, não tem segredo nenhum, né? Beleza. E é claro que eu já tenho aqui os programas que eu preciso instalados, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, o Champ, que foi o primeiro que nós falamos lá, tá? Então, assim, professor, estou com dúvida de como é que eu faço para instalar, tá? Não tem segredo. Depois que você baixou, clicou 2 vezes, next, 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 finish. Ele instalou. Vou fechar ele aqui, ó, para você ver como é que é fácil de você abrir também. Vou apertar o iniciar aqui, vou escrever Champ, olha lá, Control Panel. Deixa eu dar um zoom aqui para você acompanhar melhor comigo. Control Panel. E eu vou, e ele já vai ser aberto aqui. Ok? Aí eu preciso abrir paralelamente para testar o Champ, o browser, tá? O browser que eu escolhi para trabalhar com vocês aqui é o Chrome. Então ele está até aberto aqui já, tá? Deixa eu dar um Ctrl R aqui para você ver. Deixa eu ver aqui se o meu Champ está startado. Ele está startado. Vou parar aqui. Isso. Ó, o browser está aqui. Eu não sei se eu estou com conexão. Vamos testar aqui se a minha conexão internet está funcionando. Tá. Abriu o Google aqui, tá? Então aqui em cima, o que você vai fazer? Lembra que no slide ele estava dizendo para você acessar o localhost, tá? Então você vai colocar lá 127.0.1, né? Aqui ele já está mostrando alguma coisa para mim, porque eu já mexi nesses exemplos com essa máquina aqui. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, Enter. Ó, ele vai me dar um erro aqui, ó, né? Não é possível acessar esse site, por quê? Porque esse site ele não existe mesmo, né? 127.0.0.1. Só que se a minha máquina tivesse sido transformada, né? Se estivesse executando aí o serviço do servidor Apache, né? Ele iria me mostrar alguma coisa. Por que que não está mostrando nada? Porque o nosso serviço aqui do Apache não foi startado. Então, onde você vai clicar? Você abriu aqui o Apache, você vai clicar no Start para ele. Ó. Não tem segredo, tá vendo? Eu tenho aqui o Apache e o MySQL. É com esses dois caras que nós vamos trabalhar na disciplina inteira. Como nós não vamos mexer com o banco por enquanto, eu não vou startar aqui o MySQL. Vou startar só o serviço do servidor web, que é o Apache. Vou startar aqui, ó. Status Change Detected Running, ou seja, ele já está executando, mudou aqui o status do botão para Stop, ó, né? Então ele mostra sempre o que você pode fazer. O MySQL eu posso fazer o quê? Eu posso startar. O Apache eu posso o quê? Eu posso stopar, eu posso parar. Por quê? Porque ele já está rodando. Então agora vamos alterar aqui para o browser. Eu vou dar um Ctrl R, ou você pode clicar aqui, né? Que ele vai simplesmente recarregar a página. E aí, ó, como agora o serviço do servidor Apache, né, que é o nosso servidor web, já está rodando, ele trouxe aqui a primeira cara, né, porque eu não tenho nenhuma página web para ele executar. Então ele acaba abrindo aqui o nosso dashboard, ou seja, né, o nosso quadro de informações aqui. Ok? Ele até fala aqui, tá vendo? Para trabalhar com Apache, MariaDB, PHP, Pure. Tá aqui. Então, aqui, assim, se você chegou até aqui, é um bom sinal, porque a sua máquina tem grande chance de estar configurada certinho aí para rodar a sua aplicação web. Vamos lá para o browser de novo. Isso. Aí é o seguinte, a pasta de trabalho. Vamos lá então para o Explorer. No Explorer, lembra que eu falei, né? Ó, no C raiz, ó, minha máquina está com um C aqui. Ele vai instalar, ele vai criar aqui uma pastinha Champ depois que você instalar o Champ. Ó, criou a pastinha Champ aí. Vou dar um duplo clique aqui e aí ele mostra tudo que o Champ criou para mim aí, ó. Inclusive aqui a pastinha do PHPMyAdmin está aqui também. Entre elas vai ter o htdocs, que foi o que eu mostrei no slide, né? Então, se eu der um duplo clique aqui eu vou começar a criar as minhas páginas web. Olha só a página que ele mostrou lá, ó. Esse cara aqui, que é o index.php. Tá? Aqui eu tenho o nosso diretório da aula 2 aqui. Eu vou criar já o dessa aula, que é a aula 1. Então vamos lá, botão direito.
criar um diretório aqui para gravação dos arquivos da nossa aula. Vou dar o nome de aula 01, né? Tá aí. E aqui dentro, então, ele vai procurar se existe algum arquivo web, tá? Então, olha só o caminho que eu tenho, ó. No htdocs, tá vendo aqui, ó? C, champ, htdocs. É aqui que eu tenho que criar as minhas páginas web. Só que eu vou criar um diretório para organizar por aula. Então, aí eu tenho aula 1. Ó, então, ele vai ficar com esse caminho aqui. C, champ, htdocs, aula 1. Ok? Vamos ver se existe alguma coisa nesse diretório aí no browser. Você viu que não existe nada ainda porque nós criamos agora. Mas vamos ver como é que vai se comportar aqui no browser, ó. Aí então eu vou colocar aqui, ó, aula 01, certo? E vou dar um enter. Ó, ele conseguiu, você viu que é diferente, são diferentes as mensagens, né? Aqui o serviço, né, está ativo, está rodando. E ele achou que os índices, ó, index of aula 01. Como não tem nenhum, né? Como não tem nenhum arquivo aqui, então ele está mostrando a lista em branco, tá? Mas o serviço está ativo. Ele fala até aqui, ó, que ele está usando aqui 127.0.0.1, utiliza-se da porta 80, né? Em algumas máquinas aí pode ser que dê algum conflito, você tem que mudar isso aqui para a porta 81, mas por padrão é a porta 80 que o Apache usa. Ele mostrou aqui. Tá aqui. Se eu parar o serviço, a mensagem é de página não encontrada. Quer ver? Ó, vamos lá de novo. Ó. Voltei aqui para o champ e eu vou parar o serviço. Stopei. Perfeito. Agora eu vou lá no browser novamente e vou dar um Ctrl R para ele recarregar a página. Ó, vou clicar aqui. Ó, aí ele vai dar um erro de mensagem que esse site aqui não foi encontrado. Não é possível acessar esse site. Tá? Então, se estiver dando esse erro aqui, é porque alguma coisa, ou você não instalou o champ, né? Ou então você não colocou o serviço do servidor Apache para funcionar, para iniciar. Então, você tem que fazer isso. Startou aqui. Certo? É só isso. Startou aqui, vamos dar um Ctrl R, ele vai mostrar aqui os arquivos, no caso não tem nenhum, ele vai mostrar desse jeito aí. Perfeito. Vamos então agora ver um pouquinho do Sublime. Olha só. Sublime. Eu vou fechar aqui, está aberto, eu vou fechar e vou mostrar para você, depois que você instalou, é claro, como é que você vai funcionar, como é que você vai abrir ele. Sublime, ó, ele vai ser encontrado aqui, né, na cara da sua, no menu aqui. Deixa eu ver se ele colocou um login aqui para mim na área de trabalho. Na área de trabalho ele não colocou. Mas, né, pelo menu iniciar lá você acha o aplicativo Sublime Text 3. Se quiser mandar ele para a área de trabalho depois, também ele vai, né? Ó, você já viu ali. Abrir esse cara aqui. Vamos fechar esses caras aqui. Isso, beleza. Ele abriu aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, em folders, ele tá mostrando na aula 02 aqui, ó. Tá? Mas eu quero trabalhar com a aula 01. Porque lembra que lá no Explorer, o que eu fiz? Eu criei... né? Nós criamos aqui em cima o diretório para trabalhar com essa aula, que é a aula 01. Então, eu quero que ele trabalhe com arquivos que eu salvar aqui, que estiverem aqui dentro. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Olha só como é simples e fácil você configurar o Sublime para trabalhar com os arquivos do seu site, aí, da sua página web. Você vai vir aqui no File, tá? E você vai vir aqui para abrir a pasta, ó, Open Folder. Tudo bem? Clicou aqui no Open Folder, você vai localizar a pasta que você quer que ele direcione dentro do Sublime. Ó, já está aqui na aula 2. Se não tivesse, né, você ia pelo caminho. C, ó, champ, htdocs e aula 2. Selecionou a pasta final, que é o seu destino, clicou no selecionar pasta. O que aconteceu aqui? Ó? Ele abriu outro Sublime para mim. Esse aqui foi na aula 2, espera aí. É a aula 1, então vamos lá de novo. File, Open Folder, na aula 1, né? Ó, selecionei a aula 1 aqui e vou dar clicar em o que seria o nosso abrir, né? Selecionar pasta, tá? Então ele abriu outro Sublime. O de trás, o que estava aberto aqui, eu posso fechar e vou trabalhar agora com esse aqui que já está localizado, ó, no diretório que eu quero. Tá vendo aqui os folders, ó? Aula 1, tá aqui. Beleza?
E vamos criar o nosso primeiro arquivo aqui, que daí é muito mais fácil para a gente mostrar os recursos do Sublime, tá? Então eu vou mostrar um arquivo aqui só para você ver como é que funciona. Vamos lá. File, New File, certo? File, New File. Abri um arquivo novo aqui, ó. Ele vem um título, né? Não tem nome ainda. O que eu aconselho você fazer primeiro de tudo? Não começar a escrever. Você já pega e salva o arquivo. Então, vou dar um Ctrl S aqui, ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Eu vou lá no HTDocs, na aula 1. Ó, eu quero salvar esse cara aqui. Qual vai ser o nome do meu arquivo? Por padrão, eu vou colocar aqui o index.html. Porque daí eu quero até mostrar para vocês que pelo index, né? Com o index você não precisa digitar o nome do arquivo, ele já vai achar. Coloquei ali index.html e vou clicar no salvar. Pronto, tem um arquivo aqui salvo, ó, tá vendo? Ele está mostrando o arquivo aqui dentro do diretório aula 1. Perfeito. Como é que eu vou começar agora a escrever, né, a colocar o esqueleto? Lembra daquela palavra que eu disse no quadro, né? O esqueleto de qualquer página web. Eu vou começar aqui, ó, HTML, e não vou precisar digitar mais nada. Simplesmente eu vou utilizar o recurso da ferramenta, que é o autocompletar, que qualquer ferramenta tem. Então vamos lá. Ctrl/espaço, ó, ele já escreveu tudo isso daí para mim. Vamos lá de novo, ó, tava ali HTML, né? Eu simplesmente cliquei em Ctrl/espaço, ele já escreveu para mim e posicionou o cursor no título da página ali, ó. Eu vou colocar assim, ó, aula 01 de programação para Web 2, certo? Vamos deixar assim, só no título da página. E para essa página mostrar alguma coisa, eu vou aqui no body, no corpo da página, e vou pegar a tag H1. Como é que eu faço? Preciso colocar aqui, abre sinal de menor, H1, não. Eu vou direto pelo H1, ó. H1, Ctrl/espaço, ele já localizou a tag para mim e já mostrou, né? Já finalizou ela. Aí vai do meu padrão, né? Se eu quiser deixar embaixo, só dá um Enter aqui e vai ficar aqui, ó. E dentro do H1, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome do Danilo na página, ó. Danilo, ele vai escrever Danilo na página para mim. Outra coisa importante, tá vendo essa bolinha aqui em cima? Essa bolinha aqui indica que a sua página não está salva, tá? Então eu vou dar um Ctrl S, ó, a bolinha virou X novamente. Qualquer alteração que eu fizer aqui no arquivo, ele volta a bolinha indicando para você que não está salvo, né? Então eu vou colocar assim, ó, Danilo, gente boa, só que eu não vou salvar. Vamos lá no browser, ó, agora existe aqui o arquivo index, né, no Explorer. Vamos lá no browser agora, aula 01, e eu vou dar um recarregar a página, Ctrl R. Ó, ele não só identificou que existe a página index.html, mesmo sem eu escrever o nome dela aqui, né? Você pode ver que se eu escrever aqui, ó, não vai mudar nada, ó, ele vai continuar achando a página, certo? Só que aqui ele colocou só o Danilo, gente boa, ele não colocou, né? Por quê? Porque eu não salvei, ó, a bolinha tá aparecendo ali. Parece que é um detalhe bobo, né? Mas, vamos lá, vou dar um Ctrl S, salvou, beleza? Salvei a página, vamos lá no browser novamente. Browser, tá aqui. Isso, e vamos recarregar a página. Ctrl R. Ah lá, agora apareceu o Danilo gente boa ali. Um momentinho aí, tem uma participação aqui lá do pessoal da Bahia. Professor, explica como configurar a porta quando dá erro ao tentar startar o Apache. Vamos lá então. Pode falar o nome do aluno que perguntou aí pra gente falar, né? Se ele quiser se identificar, é claro. Se não, ok também, muito obrigado pela pergunta. Vamos lá para o Apache então, vou mostrar para vocês onde você vai configurar aqui as portas. Na verdade existem vários arquivos, tá, que você tem que mexer, mas eu vou indicar aqui para você o caminho das pedras. Vamos lá então, ó, estou aqui no Champ, certo? Aqui eu tenho um botão de configuração, vamos ver se é esse aqui. Configuração, isso, já abriu essa outra caixinha de diálogo, né? Configuração do painel de controle do Champ. E aqui embaixo eu tenho um botãozinho aqui, ó, Service and Port Settings, né? Ou seja, as configurações aí, serviços e portas. Cliquei ali. Então, olha só. Aqui ele está mostrando a porta, né, 80, certo? Que é a porta padrão, né, a 443, que é a porta padrão do Apache. Beleza?
Do MySQL. O MySQL, ele pode dar conflito com o Skype, porque ele utiliza a mesma porta, 3306, quer ver, ó? Olha lá, 3306. Então, se você tiver com o seu Skype ativo, pode ser que você tenha a necessidade, se você quiser continuar com o Skype ativo enquanto você está utilizando o Champ, você pode optar por mudar essa porta aqui do MySQL, tá? Se não precisa, se é só questão de estudo, você vai lá, né? Você sai do Skype, para um pouquinho o serviço do Skype lá, enquanto você estiver trabalhando com o Champ, tá? Aonde você vai para mudar, né, as configurações, ó? Aí você vai vir aqui, ó, tá vendo? No Apache tem aqui config. E aí você vai ter aqui, ó, vários arquivos, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, Apache httpd.conf. Eu vou abrir esse cara aqui, ó. Ó, é um arquivo de configuração, né, das portas dele, né? Então você tem que localizar aqui onde você vai ter que mexer. Deixa eu tentar achar aqui, por exemplo, porta 80, ó. Tá vendo? Ele achou ali, só que isso aqui tá comentado, né? Cadê? Aqui, ó. Não tá comentado não. Tá aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tá usando, ele tá ouvindo na porta 80, ó. Então, de repente, olha, tá dando conflito. Já aconteceu isso daí comigo em um outro equipamento meu. Eu tive que vir aqui e mudar para a porta 81, tá? Se você mudar para a porta, ó, se você trabalhar com o padrão que é a porta 80, não precisa fazer nada. Ele vai perguntar se eu quero salvar, vou falar que não. Então, ele vai parar a minha aplicação aqui, né? Vamos ver aqui de novo se está funcionando. Ok. Se você tiver a necessidade de mudar, né? O que eu tive que fazer já? Aí aqui, ó, depois do host, você tem que colocar 2.81, tá? Isso é bem comum. Isso aqui, se você digitar isso aqui no Google, você vai achar várias ocorrências dessas configurações de porta para ajudar você também. Tá? Mais uma pergunta ali. Santa Catarina, o que ocorre se estiver duas páginas salvas na mesma pasta? E quando abrir o browser, puxando o diretório, qual das páginas irá abrir? Se não especificar qual página você quer. Bom, aí depende do browser, tá? Daí tem que ver o algoritmo do browser, o algoritmo, ele pode pegar de repente pela página que você salvou, né? Assim, para ser franco, né, eu nunca tive essa curiosidade, né, de ter, por exemplo, dois arquivos com o mesmo nome na mesma página. Mesmo porque isso não é possível, né? Se você tem dois arquivos com o mesmo nome, ele vai falar que você não pode fazer isso. Então, né, uma que já não é possível fazer isso. Vamos lá de novo aqui para nossa parte prática. Ok? Então, respondendo a dúvida do nosso aluno aí, mostrei a configuração das portas aí de dentro do Champ. Voltando lá para o Sublime, né? Vamos pegar aqui o Sublime de novo. Será que eu fechei ele? Vamos lá de novo. Não, está aqui aberto. Não estava conseguindo achar aqui, porque quando você usa o zoom, né, ele modifica aqui a questão da barra de tarefa. Bom, ok, né? Mostramos aqui nosso ambiente está configurado já, porque nós já estamos trabalhando com o Champ, nós já estamos trabalhando com o Sublime e o servidor Apache, que é o que nós precisamos para executar a página aqui, está funcionando. Né? Dei um Ctrl R aqui, se eu colocar a porta ali, ó, provavelmente não vai funcionar. Vamos ver, 81. Ó, ele não funciona, né? Então você teria que ter mudado no arquivo lá. Padrãozinho, se a tua máquina não der problema nenhum, você vai continuar, né? Você vai conseguir utilizar desse jeito que eu estou mostrando na teleaula aqui, tá? Bom, vamos para um breve break. Espero a tua contribuição também, a sua perguntinha aí para a gente responder. E na sequência eu volto com um exemplinho prático, tá? Para a gente nessa aula de hoje. Vamos lá.
Ok, vamos voltando então para a continuação da nossa aula. Temos mais uma perguntinha aqui, ó. Primeira pergunta, né, que já tinha sido feita lá, a aluna Valéria pergunta, não, a de cima, né? O que ocorre, essa pergunta que já tinha sido feita, olha lá, o que ocorre, que foi lá o pessoal de Santa Catarina, né? O que ocorre se estiver duas páginas salvas na mesma pasta e quando abrir o browser puxando o diretório? É que eu não tinha entendido o que o aluno quis dizer aí, certo? Ele quis dizer assim, se eu tiver uma página index.html e uma página index.php, qual vai abrir primeiro, tá? A primeira página que vai abrir é a página .php, beleza? E a pergunta da aluna Valéria, né, de Bahia, acho que é a mesma coisa, né? É isso aí, né? Qual é a página, né? Qual é a página web que seria chamado primeiro? Ele vai chamar a página .php. Tudo bem? Temos mais pergunta por enquanto, Luana? Por enquanto não, né? Beleza. Bom, vamos lá então para a nossa parte prática. Pode mostrar o Note novamente. Voltamos aqui à ferramenta Sublime e vamos dar uma melhorada aqui nessa página web aqui que nós já estamos começando a construir, né? Não vamos criar outra não, vamos deixar essa index.html mesmo. E eu vou começar, né, um pouquinho, né, bem suave aí, a trabalhar um pouquinho de comando CSS nessa aula de hoje já, tá? Tudo bem que a próxima aula, a aula 2, ela é só de CSS, né? Então eu estou construindo um menu inteiro para você acompanhar lá o que a gente pode fazer com esse recurso, né, com essa linguagem CSS aí dentro de uma página web. Então, tem muito mais comando, CSS, muito mais coisa na aula 2. Mas nessa aula 1, já quero mostrar aí um jeito que você pode implementar alguma coisa em CSS, mas dentro do mesmo arquivo. O que eu estou querendo dizer? Aqui eu tenho a minha página .html, tá? Eu vou trabalhar com um ou dois, acho que 3 comandos CSS nesse exemplo que nós vamos fazer agora, mas dentro desse mesmo arquivo. Eu não vou criar um outro arquivo nessa aula. Tudo bem? Na próxima aula, a gente vai utilizar o CSS, mas a gente vai utilizar em arquivo separado. Aí tem um esquema de você fazer o link desses dois arquivos, certo? E aí a parte da criação de CSS dentro do arquivo .css vai ser só através de classes, tá? Mas isso aí é conteúdo da aula 2 e aí você vai ver na sexta-feira que vem. Tudo bem? Focando aqui então nessa aula de hoje, o que eu vou fazer aqui? Vamos dar uma mudada aqui no título da página. Para ele... Não, o título a gente pode até deixar assim. Questão da acentuação aqui, vamos ver como é que vai ficar isso aí, ó. Aqui eu tenho acentuação, né? Programação, eu tenho o til e o cedilha no título, ó, no title da página. Tá? Então, onde que eu posso visualizar isso aí? Tá aqui em cima. Você está vendo que ele não está colocando aqui corretamente, né? Ele não está com o padrão correto de acentuação aqui no idioma em português. Então a gente vai fazer isso aí na página agora. Como é que eu faço isso? Através do MetaCarSet. Onde eu vou fazer esse tipo de configuração? Sempre na tag head. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o início da minha tag head, está aqui, e o final da minha tag head está aqui. Né? Então dentro da minha tag head eu tenho aqui o título. Beleza? E eu vou colocar aqui em cima do título mais um comando, que é justamente para ele fazer essa adequação, né? Essa configuração da acentuação. Então eu vou colocar aqui o MetaCarSet, ó. Ele já escreveu o meta ali, vou dar um Enter, ó. Ele já escreveu tudo para mim. Olha só que fantástico que é, né? MetaCarSet. O padrão aí para acentuação no nosso idioma é o UTF. Então dentro aqui das aspas inglesas, você vai colocar UTF-8. Colocou isso aí, é para funcionar. Vamos salvar, sempre lembra de salvar, né? Então a bolinha aqui não pode estar aparecendo. Vamos lá para o browser, vamos ver se vai corrigir a acentuação aqui, ó. Vou clicar no recarregar. Já corrigiu, tá vendo? Ó? Programação com o cedilha e com o til. E aí tudo que você for mostrar aqui também de texto que tiver acento, ele já vai estar pronto, porque você já fez isso aí na tag head, ó, no cabeçalho da página. Então tudo que você tiver aqui no corpo, ele vai seguir o mesmo padrão de configuração que você colocou ali. Fique tranquilo. Tá? O pessoal pediu ali para melhorar o brilho da tela, né? Ou aumentar o fonte. O brilho da tela não tem como, porque o brilho aqui, se eu for mexer no brilho, ele vai mexer só para mim, ele não mexe para vocês, tá? O tamanho da fonte, né? Eu estou trabalhando com o zoom aqui, eu acho que já é suficiente para a gente entregar. De repente,
quando mandaram essa mensagem, eu estava com o zoom out aqui, né? Tá? Mas é porque eu estou mexendo em alguma outra coisa que quando eu quiser que você, quando for necessário, né, você visualizar o que eu estou fazendo aqui, sempre eu vou trabalhar com o zoom aí apropriado para você enxergar. Se não tiver bom ainda, aí manda mensagem de novo que a gente vê o que faz, ok? Beleza. Aqui então eu coloquei a parte da configuração da acentuação, o título está perfeito, vou deixar assim mesmo. E no H1 aqui, eu coloquei Danilo Gente Boa, né? Vou colocar aqui mais um texto aqui. Só que eu vou colocar agora no H2. Tá vendo que esse cara aqui está dentro da tag H1, né? Danilo Gente Boa H1. Então eu vou criar uma outra tag, tá? Embaixo aqui da H2. Certo? Tem gente que pensa que essa configuração aqui de tag é tamanho de fonte. Na verdade, não é, tá? Na verdade, essas tags aqui, H1, H2, H3, é item e subitem, tá? Então, por que o H1 ele é maior, né? Ele tem uma fonte maior que o H2? Porque ele é um título, certo? O H2 já seria um subtítulo, quer dizer, um subitem do item principal, que é o H1 e assim por diante, tá? Então, vou colocar aqui agora, Professor Macedo, né? Aula 2. Vou dar um Ctrl S aqui, vamos salvar, não tem configuração nenhuma, né? Não estou colocando, nem mexendo com cor, com nada, tá bem cru mesmo, só para ver se a página está respondendo os comandos. Ó, Ctrl R, ah lá, colocou. Tá vendo que a fonte é um pouquinho menor, certo? Você conseguiu perceber aí, né? Beleza. Agora aqui, a gente vai trabalhar com o CSS. Então aqui dentro do HTML, dentro do mesmo arquivo, qual é a opção que eu tenho para trabalhar com comandos CSS dentro do mesmo arquivo? Eu não gosto de fazer isso, né? Nem é assim que se faz aí na área profissional, vamos dizer assim, se você for trabalhar em uma empresa, se for criar um site profissionalmente, com certeza você não vai fazer assim. Aqui eu estou dando um exemplo só. Você vai criar o arquivo separado, que é como nós vamos discutir e ver exemplos na aula 2, tá? Então você vai criar aqui, na verdade, o style. E o style eu vou criar dentro da tag head, tá? Então olha lá, mais um pouquinho de zoom, né? Que agora eu quero que você acompanhe, eu quero que você vai ver o que eu vou escrever aqui. Eu vou criar então na tag head. Então logo abaixo aqui do título, ó, vou dar mais um enter ali para eu ter aqui folga para trabalhar. Vamos lá de novo. Isso, vou trabalhar aqui, ó. Eu vou criar aqui a tag style, ó, né? Então, uma vez que você pressionou o Ctrl R, né? A próxima vez que você apertar o tag aqui e começar a digitar, ele já vai aparecer automaticamente o autocompletar aqui, certo? Ah, não consigo lembrar muito bem como é que era o comando, você só precisa saber o início, ó. E o resto, né? Parou em cima, dá um Enter, ele já coloca tudo para você, ó. Style, aqui é como se você fosse colocar o link de um outro arquivo. Essa parte aqui do Type Text CSS foi descontinuada, tá? Então isso aqui não tem necessidade nenhuma de você colocar. Eu vou retirar esse pedaço do meu código, vou deixar comum, ó, style/style. Igual quando você colocou um H1, um H2, o title, tá? É do mesmo jeito. Vou colocar para baixo aqui, e o que eu colocar, agora sim, ó, o que eu for, vamos usar esse termo, né? O que eu for programar aqui, o que eu for codificar, aí vai estar dentro dessa tag style, portanto, então dentro do CSS. E aí eu vou criar outro H1 aqui dentro, né? Vamos lá. H1. Só que esse H1 aqui, ele não é um local onde eu vou colocar o que eu quero que apareça no H1, como eu coloquei aqui, ó, um texto, certo? Aqui eu vou criar o quê? Uma configuração, que a gente chama de classe, tá? Pode ver que ele até tem a mesma sintaxe, ó. Eu vou abrir uma chave, ele já fechou, né? No momento que eu cliquei a chave aberta, ele já fechou, e eu vou dar um Enter aqui só para separar. Então, ó, ele criou aqui um bloco de código, né? H1. Ou seja, eu vou configurar como eu quero que o conteúdo que está sendo exibido aqui, ó, através desse texto que está dentro de uma tag H1 apareça. Então eu não quero que ele apareça com essa fonte, eu não quero que ele apareça com essa cor, eu posso trocar isso daí, entendeu? Vamos lá de novo.
Pode ver que não está salvo, né? Ó, porque nós não acabamos ainda. Primeira coisa que eu vou trocar aqui é o Font Family. O que é esse tal do Font Family? Agora, ó, aqui é tudo CSS. O que é esse Font Family? Font Family nada mais é do que a fonte, certo? Não é o tamanho da fonte, nem a cor da fonte, é o tipo da fonte, é a fonte em si. Ah, não gostei do Times New Roman, eu quero colocar o Arial, qualquer outro tipo de fonte, tá? Então, Font Family, eu vou colocar aqui o Arial, porque eu acho que a fonte que está lá não é essa. Vou trocar a cor, ó, Color. Vou colocar aqui a cor azul, certo? Inicialmente eu vou trocar isso aí só o tipo da fonte, né? E a cor azul. E agora eu vou salvar, ó. Ctrl S, salvei bonitinho para chegar aqui, isso. Dá um Ctrl R e ele mostrar que mudou, lá, Danilo, gente boa. Mudou a fonte, tá? Se você percebeu aqui, ó. O tipo da fonte, né? Ó, dessa fonte aqui não é igual a essa que está embaixo, né? Por quê? Porque nós mudamos, aqui está Arial. Beleza? E a cor foi para azul. Eu tenho outras configurações aqui na parte de fonte, sim. Quer ver, ó? Tenho aqui o Text Decoration, que até a gente vai utilizar isso aqui na próxima aula. Text Decoration, eu tenho algumas opções. Ó. Então, sempre assim, ó, você coloca aqui a propriedade, ou seja, o nome, né, do recurso que você está querendo mudar, 2 pontos e aí o valor, né, que ele vai receber. Então, ó, Ctrl / espaço, eu tenho aqui um underline, olha só, que é o traço abaixo. Ctrl S para salvar. Salvou. Beleza. Vamos lá no browser. Ctrl R, vamos ver. Olha lá. Colocou. Então, tudo que eu faço ali é facilmente alterável, né, na nossa disposição aqui da página web. Você consegue visualizar aqui. Esqueceu de salvar, ele não vai mostrar lá, certo? Bom, aqui no H1, beleza. Vou criar agora algumas outras configurações para o H2. Vamos tirar aqui. Isso. Ó, mais um pouquinho de zoom aí para você. E agora, deixa eu só separar direitinho aqui. Vamos criar outra tag de configuração, só que agora para o H2. Então, o que eu vou colocar? H2, abre e fecha. Tá? Por que eu vou colocar para o H2? Porque dentro da minha página web eu tenho conteúdo que está sendo mostrado no H2, certo? Se não tiver, você pode até criar a configuração aqui e deixar pronta. Mas enquanto no corpo da sua página você não colocar alguma coisa dentro desse cara aqui, não vai acontecer nada, certo? H2, beleza. Vamos trocar a fonte Family aqui também. Vamos colocar uma outra fonte. Cursivo. Vamos ver aqui quais opções que nós temos. Sans serif. E aqui ele não está mostrando as fontes, né? Tá, vamos colocar a cursiva aqui, que a gente sabe que é uma fonte que existe. Fonte Family cursiva. Isso depende também da configuração de fonte do seu Note, né? Do seu equipamento aí. Color, vamos colocar aqui uma cor vermelha, né? Color red. E aí eu vou mexer aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Ctrl S. Vamos lá no browser, vai mudar aqui então a fonte, né? Uma outra fonte e vai mudar para a cor vermelha. Vamos ver se vai fazer isso aí. Ó, perfeito. Pode ver que é outra fonte. Não está com o traço abaixo, porque aqui não tem o Text Decoration. Só que nesse cara aqui eu vou querer mudar o tamanho da fonte. Então, ó, quando eu coloco fonte, né, tem várias configurações, né? Ó. Font size, font stretch, font variant e algumas outras ali que você viu. Fonte de flex direction, tem esquema de transição também. Tá ok, mas vamos mudar aqui o tamanho da fonte, que é o font size. E aí eu posso colocar tanto em pixels quanto em pt, né, em pontos. Eu vou colocar em pt aqui. Ctrl S. Salvei esse cara. Vamos lá de novo. Ctrl R. Olha lá. Mudou então o tamanho da fonte para mim aqui. Tá? Ah, professor, eu quero criar uma
como é que fala, um link, né? Por exemplo, eu quero criar uma href aí. Então vamos colocar aqui no corpo da página, normal. A href, né? Vamos colocar um link para uma página. Aula 02.html. Não tem esse arquivo aqui, tá? Mas só coloquei para modo fictício aqui. href aula 2 e aqui eu vou colocar o texto, né? href. Pera aí. De novo. href. Vamos colocar a página que vai ser aberta. Exemplo. Ponto. Vou colocar a aula aqui, aula 2.html. Isso. E aqui vamos colocar um texto, por exemplo. Clique aqui. Clique aqui. Tá, ok. Vou dar um Ctrl S. Vamos ver o que vai acontecer aqui na página. Ctrl R. Clique aqui, ó. Tá vendo? Então tem o link ali. Beleza, aí eu quero colocar um link aqui, ó. Você vai ver que ele não vai abrir nada, porque aquela página lá não existe, né? Mas eu quero mexer com essa configuração aqui. Então, eu posso criar uma classe para o meu Azinho, entendeu? Para esse A aqui, ó. Aonde que eu vou fazer isso? Eu venho aqui no Style e vou clicar uma classe para o A, tá? Porque ele está dentro desse cara que você fez aqui, ó. Aí você pode colocar, quer ver, ó? Vamos colocar essas fontes aqui. Essa mesma configuração que eu utilizei ali no H2, vamos colocar aqui. Vamos salvar e vamos ver se ele vai alterar aqui para mim. Ctrl R. Olha lá, mudou, tá vendo? Então ele ficou ali em vermelho com essa fonte aqui mesmo. Só colocou o traço porque é padrão de link, né? Ó, beleza? Então tudo que você vai colocando na página, você pode ir colocando, né, as configurações, ou seja, o que você quer mudar, desde que você coloque uma classe aqui, o A. Né? Eu quero esse link com uma fonte maior. Vou colocar aqui, por exemplo, 35, uma fonte absurda aqui. Ó, Ctrl S. Quer ver só? Vou dar um Ctrl R aqui. Olha lá, ficou enorme. Tá? E aqui, para não dar o erro, era só você criar uma página com esse nome aqui que a gente está no link, que é o aula 2.html. Então, ó, como é simples, né? Eu venho aqui, dou um File New, ó, nós já fizemos isso. Vou salvar primeiro, então Ctrl S. Ó, vou colocar o nome de aula 2.html e vou salvar. Certo? Vamos ver, aula 2.html, tá? Certinho. Coloca aqui HTML, Ctrl barra de espaço, ó, já colocou ali para mim o esqueleto da página. Vamos colocar assim, ó. Link, e aqui eu vou colocar um H1, só assim, escrito assim, ó, o link deu certo, o link, funcionou, o link funcionou, salvei, vamos lá no browser, vamos tirar um pouquinho aqui do zoom, que tá muito, né, vou dar um Ctrl R, beleza. Agora eu vou clicar aqui, ele vai abrir uma página, que foi outra página que nós fizemos aí, ó. Não vai mais dar o erro que você viu. Certo? Então, tá funcionando aí. Bom, beleza, pessoal. Vamos dar mais um breakzinho aí para ver se tem mais alguma dúvida. Depois eu quero voltar para mostrar para vocês um pouquinho, só a interface básica ali do PHP MyAdmin, ok? Eu já volto.
Bom, voltando então, perguntaram aí como é que faz para mudar o esquema de cor do Sublime, né? Porque parece que ainda está ruim para vocês enxergarem. Então eu vou mostrar aqui como é que é. Eu tenho algumas opções aqui, tá? Não são todas. Sublime. Isso. Pode mostrar o Note aqui, por gentileza. Ó, aqui até eu mudei, né? Aí eu quero que vocês me deem um retorno aí para ver se esse branco aí fica legal. Mas é aqui, ó, Preferences Color Schema, né? Eu tô só com alguns aqui. Ó, tem aqui, por exemplo, ó, esse cara aqui, Color Schemas. O Monokai é o que tava, né? Geralmente quando a gente é programador, quando a gente trabalha, a gente gosta do fundo preto, né? Porque agride menos a visão, né? Então, só que eu entendo também que tem esse problema aí para vocês, para ficarem legal, para vocês enxergarem e acompanhar a aula numa boa. Ó, dá um retorno para mim se esse 16, se ele fica legal, tá? Daí vocês aqui vão dizer. Porém, já vou logo avisando, como a aula 2 já está gravada, então a aula 2 inteira tá no Monokai, tá? E aí para a próxima aula a gente tenta ver aí um outro esquema legal que seja bom para todo mundo, tá? Então por enquanto na aula 2 está esse daqui mesmo, ok? Bom, vamos lá então para o PHP MyAdmin. Primeira coisa, né? Como é que você vai acessar ele? Então, o exemplo nosso aqui, tranquilo, né? Guarda ele aí. Para eu acessar a ferramenta do banco, né? Como é que eu vou trabalhar com o banco de dados MySQL dentro das minhas páginas web? Através do PHP MyAdmin, dessa ferramenta. Essa ferramenta, ela é via browser. Como eu faço para acessá-la? Então aqui, ó, é simples. Você coloca o localhost / e escreve o nome da ferramenta, tá? Então não tem diretório. Você vai apagar o diretório que estava o aula 1 aqui e vai só escrever PHP MyAdmin. Escreveu isso aí, deu um Enter, ele tem que aparecer, tá? No nosso caso aqui vai dar uma restrição, claro, porque lembra que no começo da aula eu não deixei o PHP MyAdmin startado, eu não deixei o banco de dados startado. Então ele dá essa mensagem aqui, ó, né? Ele fala até, né, mensagem de boas-vindas aqui, mas ele dá um erro. Não é possível realizar a ligação, configurações inválidas. Por quê? Porque o serviço do PHP MyAdmin no Champ está parado. Então, olha só onde que você tem que ir. Vai lá no Champ de novo. Tá vendo aqui, ó? Ele está parado, ó. Certo? Eu vou dar o Start no segundo botão aqui, que é referente ao MySQL. Vou dar o Start. Você vai acompanhar aqui, ó. Ele já identificou e já está rodando, tá vendo? Então o banco agora, ó, colocou até o número da porta aqui direitinho, né? Que eu mostrei nos arquivos de configuração para vocês. E aí sim, vou voltar aqui, vou dar um recarregar página e aí ele tem que abrir a ferramenta para mim. Olha lá, apareceu o PHP MyAdmin para vocês já, certo? Ferramenta bem tranquila assim, intuitiva, certo? É fácil de você se achar, de você se encontrar nela. Aqui eu tenho as bases de dados, tá? Que por nomenclatura padrão aí do MySQL é chamado de esquema. Então o que é um esquema dentro do PHP MyAdmin? É um banco de dados, uma base de dados que você criou, tá? Então aqui tem uns bancos que já são pré-configurados, quando você faz a instalação do Champ ele já vem junto, né? E aqui tem e aqui a gente pode criar, né, um outro banco. Vamos criar aqui, ó. Vou clicar em New. Cliquei no New. Ele já sugere aqui para eu criar uma base de dados, tá? Então, ó, coloca o nome da base de dados, ó, preencha este campo. Então tem o placeholder aí, né? Placeholder é esse recurso de você mostrar, ó, um valor textual antes do meu usuário clicar aqui em cima. Tá vendo? Então, quando ele clica aqui em cima e começa a escrever, apaga o que estava escrito. Então, esse recurso que você tem de escrever, deixar escrito alguma coisa no componente, ó, mesmo você não colocando nenhum valor aqui, chama-se placeholder, né? Aí eu posso colocar aqui o nome de um banco. Vou colocar aqui MySQL não, porque já tem, né? Vamos colocar aqui banco ADS. Beleza? E vou clicar aqui no botão criar. Já apareceu ali que foi criado com sucesso, minha base de dados.
Não está aparecendo aqui, mas se eu clicar aqui no atualizar, Reload Navigation Panel. É esse aqui, olha lá, já apareceu para mim, banco ADS. Beleza? E aí eu posso criar os objetos de banco, né? Um Database Object, um DBO aqui. Vou criar uma tabela, já está pedindo o nome para mim. Vou criar aqui uma tabela aluno. Número de colunas, vamos colocar aqui 2 colunas. O código e o nome, só isso. Cliquei em executar. Vai criar para mim também a tabela. Quer dizer, ele está criando ainda, né? Que eu tenho que colocar aqui agora o nome das colunas. Então é bem simples, é bem fácil. Ó. Nome da primeira coluna, ID. O tipo dela, vou deixar como inteiro mesmo. Tamanho e valores, não preciso trocar nada. Pré-definido. Não. Vou deixar em branco. Agrupamento. Deixa eu colocar o browser aqui um pouquinho mais para cá. Agrupamento não tem nada. Atributo. Não. Índice. Vou falar que esse cara aqui vai ser a APK da minha tabela. Então, primary. Nome. Ah, não. Isso aqui. Peraí. Isso aqui é só o índice. Vamos clicar no cancelar aqui. Vou mexer com isso aqui agora. Não. Índice não. Não, acho que é esse aqui mesmo. Vamos colocar o primary. Ele vai pedir um nome aqui. O nome do índice vou deixar do jeito que está mesmo. Primary e executar. Ele vai criar com a tabela, com uma coluna só. Vou voltar lá no começo. Ah, não. Vou colocar aqui agora a outra coluna, né? Vai ser um nome. Esse cara aqui já não é inteiro, né? Então tem que ser um varchar, lá embaixo, aqui ó, varchar, o tamanho vou colocar de 100 e só que eu preciso mexer. E aqui embaixo ó, tem um botão de guarda, então que seria o salvar. Eu vou clicar aqui, ele vai processar a criação da minha tabela e já criou. Opa, deu uns erros aqui, hein? Foram detectados alguns erros do servidor, por favor olhe para a parte inferior desta janela. Inferior. Que tipo de erro será que deu? Vamos ignorar aqui, vamos ver se ele criou a tabela pra gente. Colunas. Acho que ele criou, hein? Vamos clicar na estrutura. A estrutura está mostrando a tabela ID e o nome. Para testar, vamos fazer uma inserção. Vem aqui no Select. Ó. Insert into. Né? Nome da nossa tabela. Nome da tabela que a gente criou. Aluno, insert into, aluno, values. E o primeiro aluno que eu vou criar vai ser o número 1 com o nome de Macedo. Ó. Se funcionar é porque a tabela foi criada corretamente, né? Então eu vou clicar aqui no botão, cadê o botão aqui? Executar. Ó, beleza, deu certo. Se eu for aqui em procurar, tá aqui o registro criado, ó, Macedo, né? Número 1, Macedo. Se eu rodar o comando novamente, ele apagou o que eu tinha escrito aqui, brincadeira, vamos lá, insert into, de novo, hein? Aluno, values, vamos colocar o Danilo aqui agora. Número 2, vírgula, Danilo, ponto e vírgula. Vamos executar esse cara. Ó, executou. Vamos lá em procurar de novo. E aí você está vendo que está aparecendo o nome, né? Macedo, registro 1, Danilo, registro 2. A tabela está aparecendo belezinha aqui, foi criada, ó, né? Ó, no banco ADS, aluno, já tem aqui as colunas ID e nome e os resultados do select, né? Você pode olhar ali, ó. Eu posso dar um select aqui também, ele vai mostrar para mim. Ó, a mesma tela, né? Macedo 1 e Danilo 2. Pessoal, esse então é o PHP MyAdmin e essa foi o conteúdo, né? Esse foi o conteúdo que nós abordamos aqui na primeira aula, mas fique tranquilo, é apenas o começo, tá? Nós temos aí mais 7 aulas pela frente, tá? Então é importante que você assista às aulas, façam os exercícios, tá? Espero você logo mais agora no chat atividade e aguardo você na nossa próxima aula. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até mais.